Paz de Cristo, povo abençoado. Estamos mais uma vez aqui para fazer o estudo da Palavra de Deus. Como você viu aí no tema aí, por que foi escrito o Novo Testamento? Vamos estudar hoje, vamos aprender. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes do canal Verdades do Evangelho. Então hoje nós vamos fazer o estudo aí da Palavra de Deus. Por que foi escrito o Novo Testamento? Vamos lá? Vamos começar aqui. 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que eu beber em memória de mim. Então aqui ele estava anunciando sobre o seu sangue a nova aliança, irmãos. Entenda isso. Aqui começa a nova aliança. Ele estava falando aos seus discípulos sobre a nova aliança que ele ia estabelecer. Hebreus 10, 9. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Cancela o primeiro que? Primeiro testamento, a primeira aliança, para estabelecer o segundo testamento. E o testamento, para quem sabe, ele só tem valor depois que morre o testador. Então é ele que, quando ele morre, assim passa a ter validade o Novo Testamento, a qual Cristo estava anunciando ali o Novo Testamento. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei ou é o começo? O fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. No fim da lei, que lei? A lei de Moisés, que regia todo o Velho Testamento. Então ele colocou o fim da lei. E os teólogos dizem que não, que Cristo não botou o fim da lei. Aí, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Aquele que ainda segue a lei do Velho Testamento, ou o Velho Testamento em si, que é regido pela lei, não crê. É o que diz aí esse versículo aí. Não crê em Cristo, não crê naquilo que Cristo fez. Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ou é inferior? Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Então a nova aliança é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, aqueles que vivem na antiga aliança, praticando, aplicando a velha aliança, não recebeu a promessa de Cristo. Ainda está no engano, está se batendo aí no Velho Testamento aí. Então, Cristo ele foi um mediador de uma superior aliança. E os cristãos hoje aí, os evangélicos, por assim dizer, estão ainda aí na velha aliança. O sangue de Cristo, o sacrifício da cruz, para eles não tem nenhum efeito. Porque eles ainda acham que o Velho Testamento, a Antiga Aliança é superior, mas não é o que a Bíblia diz. Está aqui no versículo aqui, ó, está escrito aí, ó. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. A promessa da nova aliança é superior à da antiga aliança, irmãos. E eles ficam aí praticando a antiga aliança aí, a qual é um engano muito grande e não tem valor a crucificação de Cristo. O sacrifício da cruz não tem nenhum valor para os evangélicos aí no geral, que ficam aí na antiga aliança aí, praticando a antiga aliança. Por essa razão, Hebreus 9,15, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova ou uma velha?
Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. É uma herança eterna, irmãos. Não é até amanhã, até depois de amanhã, até que você diga que não. Porque se Cristo falou que é eterna, ninguém muda isso. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então aqueles que morreram na primeira aliança, todas as transgressões que eles cometeram, ele resgatou todos e colocou todos na nova aliança, incluindo nós também que entremos na nova aliança aí, porque nós já nascemos depois do sacrifício da cruz. Então nós não temos que praticar nada do Velho Testamento, nada da lei de Moisés, esse aí não tem valor nenhum. Aqueles que praticam ainda não creem no sacrifício da cruz, porque ele morreu em resgate das transgressões daqueles que estavam sobre a primeira aliança. Então por isso que ele é mediador de uma nova aliança. A nova aliança, na verdade, era para aqueles que estavam nos dias de Jesus. Nós já nascemos na graça de Cristo, depois do sacrifício da cruz. Nós não fomos resgatados de lugar nenhum, irmãos. Gálatas 5,4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então, aqueles que estão procurando se justificar pela lei ou pelo Antigo Testamento, qual rege todo o Velho Testamento, separaram-se de Cristo. Está separado de Cristo, está escrito aqui, não é eu que estou falando, não é eu que eu estou achando não, está escrito ali, e caíram da graça, e mesmo assim não estão na graça de Deus. Então há muito engano, os teólogos, os doutores em teologia não ensinam isso para os cristãos. Eles não ensinam, eles aprisionam na lei de Moisés, escravizam os fiéis sobre a lei de Moisés, porque é bom para eles, né? Hebreus 9,12. Não por meio do sangue de bodes e de novilhas, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então a redenção que ele fez foi eterna, irmãos. Não existe essa de você dizer que ainda está em pecado, porque Jesus tem que resgatar, ou que você tem que buscar almas. Não, a redenção foi eterna, ele já fez na cruz do Calvário lá. Cristo ele fez tudo por completo, não deixou nada para ninguém fazer não, o que ele tinha que fazer ele fez. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, ou seja, também a antiga aliança. Então morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então hoje nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Não é o Jesus de Nazaré, aquele que era mediador. Depois da cruz é o Cristo ressuscitado, glorificado. Temos que entender e ter esse entendimento, porque a manifestação do Jesus de Nazaré era uma coisa e de Cristo ressuscitado era outra coisa. Gálatas 3,10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. E olha só, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então aquele que pratica uma coisa tem que praticar todas as 613 mandamentos e lei de Moisés. Então se estiver no Velho Testamento tem que praticar todas. Tem que circuncidar, tem que praticar a lei do liberato. Então fica sério o negócio aí. E sem contar que estão debaixo de maldição. Aqueles que praticam a lei estão debaixo de maldição. Não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo. E os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então nós temos que ter cuidado com isso. Esse entendimento distorcido que é ensinado aí para os evangélicos aí.
traz, em vez de trazer bênção, está trazendo uma maldição. Mas eles não entendem isso porque foram cauterizados a mente deles com entendimento teológico aí, que escraviza aí o povo de Deus aí. Segundo Coríntios 3,4, na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Olha só, olha o que está dizendo aqui, está tudo escrito aí na tua Bíblia aí, ó. Acompanha aí, pega a tua Bíblia aí e leia para você ver. Segundo Coríntios 3,14, na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. Então aqueles ainda que estão na antiga aliança, tem um véu no entendimento. Eles não entendem que existe uma nova aliança, que Jesus ele morreu para estabelecer uma nova aliança, porque a antiga aliança ela não justificou ninguém. E eles, pastores aí, ficam, desses ministérios aí, ficam pregando isso ao povo e aplicando na vida dos cristãos a velha aliança, a qual Jesus aboliu. A antiga aliança não foi retirada porque somente em Cristo que ele é removido. Então só quando se converte a Cristo, só em Cristo, que esse véu que deixa as pessoas, os cristãos aí, cegos de entendimento, ele não é retirado enquanto não chegar a Cristo. Então tem pessoas aí que falam de Jesus, que diz que servem a Jesus, que seguem a Cristo e vivem o Velho Testamento, a lei de Moisés. Então está vivendo um engano, completamente enganado no seu entendimento. Então temos que estudar melhor a palavra de Deus. Segundo Coríntios 3:15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então, ó, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. O corações aqui é entendimento, ele não é o endurecimento de coração, que seja, e eles não entendem que esse véu está sobre o seu entendimento, seu coração, e eles não entendem que tem uma nova aliança a qual Cristo deixou para nós. Segundo Coríntios 3,16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Olha, então se entenda, irmão. Quando alguém se converte, então aqueles que ainda estão na prática do Velho Testamento, ele não se converteu a Cristo. Ele não se converteu ao Senhor. Ele está convertido a Moisés, as leis de Moisés, do Antigo Testamento, ó. E a palavra mesmo que está dizendo aqui, ó. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, porque ele tem um entendimento que há um Novo Testamento, que Cristo fez o sacrifício na cruz para nos libertar da lei, ou não nós mesmo, mas os que estavam naqueles dias ali de Paulo. Ele resgatou, porque nós já nascemos na nova aliança, na graça de Cristo. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, o véu é retirado e ele tem um entendimento do Senhor. Do contrário, enquanto estiver no Velho Testamento, está em Moisés, não está em Cristo. Efésios 2,15. Os teólogos aí, os doutores da teologia aí, os pastores, eles defendem que o Velho Testamento, Jesus não aboliu, não anulou o Velho Testamento. Então eu quero que você explique esse versículo aqui, Efésios 2,15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, e o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo-se a paz. Ele anulou ou não anulou? Ele anulou. Está aqui, ó, escrito aí, Efésios 2,15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança, e o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo-se a paz. Então ele anulou a lei e os mandamentos. E eles falam que não, os 10 mandamentos de Moisés não foi anulado, está anulado aqui, ó. Em seu corpo a lei dos mandamentos. Então foi anulado.
João 1,17, pois a lei foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Então, qual seria a melhor esperança? A lei de Moisés ou a graça e a verdade de Cristo? Porque a lei, segundo esta palavra, também eles não viviam a verdade. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade. A verdade ela só veio em Cristo. Vieram por intermédio de Jesus Cristo. Você entende? Atos 21, 21. Eles foram informados que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Mas como se afastar de Moisés, da pessoa de Moisés? Mas aqui Moisés nem estava vivo. O que ele estava falando aqui, eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Do que? Do Antigo Testamento, se afastarem das leis de Moisés, dizendo-lhes que não circuncide os seus filhos e nem vivo de acordo com os nossos costumes. Então não era para eles viverem os costumes dos judeus. A circuncisão, o batismo nas águas, a apresentação de crianças, essas coisas, é tudo costume judeu, não é para os gentios dos dias de hoje. Depois da crucificação de Cristo, não serve para nós essas coisas. Essas coisas traz maldição para nossas vidas. Então essas coisas foi abolido na cruz do Calvário. Gálatas 3,19. Qual era então o propósito da lei? É uma pergunta. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Quem era o descendente? Jesus de Nazaré, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. E quem era o mediador? Era Jesus de Nazaré. Segundo Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, de uma nova ou de uma velha. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós somos vivificados pelo Espírito. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da antiga aliança. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos que viver a nova aliança. Porque a letra mata é a lei de Moisés, os 10 mandamentos que foi escrito em letras de pedra. É isso que esse versículo está se referindo. 2 Coríntios 3, 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. É do versículo anterior que nós estava falando. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Desvanecente ou seria transitório, ia se acabar. Então, era isso que estava dizendo esse versículo. 2 Coríntios 3,8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Então o ministério do Espírito de Cristo é mais glorioso, é melhor. Gálatas 4:28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Então nós somos filhos da promessa. A promessa nos alcançou. Nós somos filhos de Deus pela promessa. Então nós somos filhos de Deus. Hebreus 7:18. A ordenança anterior, ou seja, o Velho Testamento, a ordenança anterior, é revogada porque era fraca e inútil. Olha, irmãos, que está dizendo aqui esse versículo, Hebreus 7:18. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Era inútil, não era muito fraca
Então por isso foi revogada. Cristo revogou a ordenança anterior. Hebreus 7,19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Ó, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, não aperfeiçoou coisa nenhuma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós aproximamos de Deus. Então foi introduzida uma esperança superior, a esperança superior pelo qual nós nos aproximamos de Deus, através de Cristo. Cristo ele fez uma superior aliança e nós somos alcançados com essa aliança por Cristo. Hebreus 8,7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, se a lei antiga fosse perfeita, a antiga aliança, o Antigo Testamento, não teria procurado lugar para uma outra. Então, aquelas não aperfeiçoou coisa nenhuma. Então, por isso foi necessário procurar lugar para outra aliança. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então foi procurada porque a primeira aliança foi fraca e inútil. Então por isso Cristo fez uma nova aliança. Tá aí o versículo aí. Se o Antigo Testamento fosse bom, não tinha sido feita um novo testamento, uma nova aliança. Foi feito um novo testamento porque a antiga aliança não teve efeito nenhum para nós que estamos na graça hoje ali. Certo? Fique todo com Deus. Deus abençoe vocês aí. E se inscreva no canal aí para ter mais estudos sobre a palavra de Deus aí, para ter entendimento o que verdadeiramente as verdades do Evangelho quer dizer. Então tá aí, acompanha aí, pega a tua Bíblia, estuda aí junto com nós aí e fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.